Gente, vamos trazer então o texto que dá o título dessa live. Bolsonaro e Heleno cometem ato falho ao dizerem que faltou clima para o golpe. Vamos ver juntos aqui na coluna do Sakamoto, do UOL. Transmissões de depoimentos de réus em julgamentos por golpe de Estado deveriam ter menos analistas políticos e mais psicanalistas. A presença de Christian Dunker teria sido bem útil nesta terça, quando o STF ouviu Jair Bolsonaro e os generais que tentaram transformar o Estado Democrático de Direito em geleia. Entre tantas declarações dignas de notas, como, por exemplo, aquela que Jair chama de malucos quem tenta pedir intervenção das Forças Armadas sobre o resultado das eleições de 2022, ou seja, seus próprios seguidores, o uso da ideia de clima teve um papel importante. Tanto o ex-presidente quanto o general Augusto Heleno apontaram que não havia clima para ações golpistas. Para se defenderem da acusação de que teriam cometido uma abominação democrática, afirmam que isso não aconteceu porque não viram oportunidade para tanto. Após o ministro Alexandre de Moraes perguntar se o almirante Almir Garnier, então comandante da Marinha, colocou tropas à disposição do golpe, Bolsonaro disse, em hipótese alguma, não existe isso. Se fôssemos prosseguir em um estado de sítio e defesa, as medidas seriam outras. Não tinha clima, não tinha oportunidade e não tinha uma base minimamente sólida para fazer qualquer coisa. O general Heleno, por sua vez, ao ser questionado pelo próprio advogado, ele se negou a responder perguntas de qualquer outra pessoa a respeito de usar a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que estava sob sua jurisdição, como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, para produzir relatórios de informações falsas sobre urnas eletrônicas. Ele disse, de maneira nenhuma, não havia clima. O sincericídio foi tão grande que Moraes ironizou. Não fui eu que fez a pergunta, general. Eu quero registrar nos anais do Supremo Tribunal Federal que foi o seu advogado. O ato falho é algo fascinante. Quando uma pessoa está mentindo por muito tempo, mais cedo ou mais tarde, ela é traída pelo inconsciente. Até porque manter as aparências publicamente exige muita energia, e a verdade é que algo esmaga por dentro, forçando as confissões. Como me explicou Dunker, aliás, atos falhos envolvem duas condições: a emergência de uma palavra ou de expressão no discurso, seguida de uma correção ou negação do ocorrido. Para a psicanálise, isso acontece porque há uma cadeia de pensamentos inconsciente que se encontra suprimida e emerge, revelando um fragmento da verdade que queremos suprimir a nós mesmos. Supressão que mais cedo ou mais tarde se rompe e aflora e pode dizer muito sobre nós mesmos, mas o que fazemos coletivamente com as verdades confessadas pelas autoridades diz muito sobre a psique de um povo. Jogar para baixo do tapete a da anistia ou punir pelos crimes praticados contra um povo. Por fim, Bolsonaro deveria banir o termo clima no sentido de condições para fazer algo em seu vocabulário, pois isso já o meteu em enrascadas. Durante a campanha eleitoral, surgiu uma gravação em que o então presidente dizia que pintou um clima entre ele e refugiadas venezuelanas de 14 anos. Em entrevista a um podcast, ele havia afirmado que elas estavam se arrumando para ganhar a vida, sugerindo que eram exploradas sexualmente, quando na verdade participavam de uma atividade de uma ONG que dava curso de estética às refugiadas. O episódio foi um dos muitos que fizeram com que ele perdesse as eleições, meus caros e minhas caras. Faltando só 39 pilas e um único membro aqui para a gente poder fechar bem o nosso trabalho, meus caros, minhas caras. Coluna da Natália Portinari, repórter lá no UOL. Nicolas vira alvo de ataques e pressões de bolsonaristas nas redes sociais. Um grupo de bolsonaristas radicais tem atacado e pressionado Nicolas Ferreira nas redes sociais, afirmando que o deputado não tem sido solidário o suficiente com a família Bolsonaro em suas postagens. As postagens não arranharam a popularidade de Nicolas, que tem 18 milhões de seguidores no Instagram, 3 vezes mais o total do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro e 6 vezes mais do que o vereador Carlos Bolsonaro. É justamente esse amplo alcance na direita que tem incomodado a segunda geração de Bolsonaro, dos Bolsonaros. Os ataques virtuais começaram em fevereiro, depois de uma PEC que reduz a idade mínima do presidente de 35 para 30 anos, ser apresentada por Eros Biondini, do PL de Minas, com apoio do Nicolas. A PEC poderia beneficiar Nicolas em uma eventual candidatura presidencial em 2026 em grupos bolsonaristas. Segundo o levantamento da consultoria Palver, já houve então uma reação de militantes do ex-presidente acusando Nicolas de ter a intenção de concorrer contra Bolsonaro. Em uma dessas postagens, ele aparece ao lado de outros supostos traidores, segurando biscoitos como Ricardo Salles, Deltan Dallagnol, Marcel Van Hatten e Felipe Orleans Bragança,
Tropa do Biscoito, o maior desafio é descolar do Bozo sem perder os apoiadores dele, diz a legenda no sentido que eles estavam pedindo biscoito, ou seja, pedindo atenção. Bancada do Biscoito é foda, hein? Tropa do Biscoito. Os ataques intensificaram em maio, cobrando apoio de Nicolas a favor de uma possível candidatura de presidente a Eduardo Bolsonaro ou em solidariedade ao seu autoexílio nos Estados Unidos. Uma mensagem circulou no Telegram, por exemplo, mostra uma foto de Nicolas e Eduardo com a seguinte legenda: época em que Nicolas era legal postar foto com a referência dele, hoje ele trata o Eduardo como se fosse um leproso, tem que manter distância, votaram nele por influência dos Bolsonaros. Olha aí. A reportagem tentou ouvir Eduardo Bolsonaro e Nicolas sobre as postagens nos grupos, mas eles não se pronunciaram até o momento. Aliados de Nicolas o descrevem a relação entre ele e a família Bolsonaro como amigável, mas distante. Embora se deem bem com Jair, é visto com desconfiança por Eduardo e Carlos, com quem eles não têm proximidade. Parte da preocupação dos bolsonaristas, porém, é baseada em fatos. Após seus vídeos estourarem e virarem motivo de preocupação no Palácio do Planalto, o deputado mineiro está fazendo voo solo, segundo interlocutores. Nicolas construiu uma estratégia de engajamento com base em críticas ao governo Lula e tem evitado se colar à imagem de Bolsonaro. Até por isso, ainda não interagiu aos ataques que vem sofrendo nos grupos ultra-bolsonaristas. Como mostrou a reportagem da Folha de São Paulo, aliados de Eduardo Bolsonaro acompanharam com preocupação uma parte da militância que não aderiu à estratégia de buscar retaliações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nos Estados Unidos. No PL, o presidente Valdemar da Costa Neto joga parado, aguardando que Bolsonaro se decida sobre quem quer apoiar para as eleições de 2026. Em Minas Gerais, a expectativa é que Nicolas supere 2 milhões de votos para o deputado e, com isso, consiga eleger com ele até 10 outros candidatos. Não há crise de Nicolas com o seu partido. Bolsonaro já foi avisado, porém, de que a estratégia adotada por seus apoiadores pode lhe custar um aliado valioso em Minas Gerais, segundo o maior colégio eleitoral do país, e sabe que se hoje Nicolas está apanhando calado, esse silêncio não deve durar para sempre. Ótima reportagem da Natália, viu? E a gente torce fortemente para a briga e torcemos também para a gente bater essa meta, gente. Vamos lá, meus caros, minhas caras. Acho um erro postar matéria do UOL, já tirei minha inscrição. Tá bom, Sandro. Deixa eu falar uma coisa para vocês, tá, gente? Comunicação da esquerda, vamos lá. O pessoal falou do professor José. Eu vou onde tem notícia, tá? Sites bolsonaristas não costumam ter notícia porque eles mentem. Mas, assim, reportagem bem feita, a gente traz reportagem bem feita aqui. Bancada do Biscoito é maravilhosa, né, Silvia? É isso aí. Eu sei quem é o Grupo UOL, eu sei dos interesses golpistas do Grupo Folha, mas assim, acho que a gente não pode fazer negacionismo na esquerda, né, gente? Se tem notícia aqui, a gente traz notícia para vocês, traz boas análises também. Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata, gente. A Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix, você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.